Olá, hoje eu vim compartilhar com você 3 situações que eu considero que foram momentos de virada na minha vida, aqueles momentos que realmente a gente tem um estalo, né, o que vira uma chavinha e que muda completamente o nosso olhar, e foram momentos em que eu percebi que eu realmente tinha o poder de escolha. Eu sou a Fernanda e eu ajudo mulheres a usufruírem melhor das variações de energias e habilidades do ciclo menstrual para criarem sua própria realidade. O primeiro momento, e sem dúvida para mim assim um dos mais importantes, foi quando eu passei a olhar para minha família, mais especificamente para os meus pais, com uma visão de mais amor e menos julgamento. Eu lembro que quando eu era criança eu sempre acompanhei meu pai nos programas dele. Meu pai sempre gostou muito de esportes, então eu era aquela filha que assistia corrida de Fórmula 1 junto com ele, assistia jogo de Copa do Mundo, jogo do Grêmio, né? Meu pai é gremista, é gaúcho. Costumava ir nos sábados à tarde, nas peladas, né? Naqueles jogos lá. E muitas vezes ia em campeonatos de futebol de mesa. Meu pai também gosta de jogo de botão, né? O futebol de mesa. Eu sempre estava lá acompanhando. Acontece que por volta de... quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, os meus pais se separaram. E foi um momento muito difícil, né? Claro, para todo mundo. E eu escolhi um dos lados da relação. E acabei me afastando do meu pai. E por muitos anos eu enxergava aquilo como normal, né? Para mim era uma situação comum. Acabou que pouco tempo depois a gente não tinha mais quem sustentasse a casa, então eu e meu irmão começamos, né, a trabalhar aí para sustentar a casa, e eu num determinado momento me senti responsável pela felicidade da minha mãe e culpava muito meu pai por isso. Então, durante muitos anos eu não tinha, né, não tive uma relação com meu pai, mas até então eu achava que era normal, era só, né, como eu falei, mais uma situação comum aí da família brasileira, porque na verdade eu não tinha ideia que eu podia escolher outra coisa, que eu tinha uma outra escolha. E aí a virada da chavinha foi numa sessão de constelação familiar, quando a terapeuta me fez olhar para a separação dos meus pais de fora, né? Então tinha uns bonequinhos ali que representavam meus pais, e eu pude olhar aquela situação ali sobre outra perspectiva mesmo, né? E aí eu pude olhar para aquilo sem tanto julgamento, né? Olhar para aquela circunstância como algo que simplesmente aconteceu. E que eu podia, assim, dar um significado diferente para aquilo, né? Não precisava ser algo negativo, eu podia dar um novo significado para aquilo. E aí eu percebi que toda aquela circunstância, toda aquela situação que aconteceu me fez virar essa mulher que eu sou, né? E me fez ter força, né, para correr atrás dos meus objetivos, enfim. E ali foi uma grande virada de chavinha. Eu lembro que eu saí do consultório assim, muito leve, é como se eu tivesse deixado um peso que eu nem sabia que carregava ali naquele momento. Foi um momento em que eu pude perdoar os meus pais, né, e perdoar a mim por ter feito essa escolha, né? E a partir do momento que eu tomei consciência que era uma escolha, que eu tinha feito uma escolha, eu podia escolher diferente. Eu podia mudar o meu caminho. Então ali foi um momento realmente assim transformador para mim. A partir dali eu pude começar a construir, a reconstruir uma relação com meu pai, e sem dúvida ele tem sido, né, um dos grandes apoiadores nessa minha mudança de vida, né? E a partir daquele momento eu passei realmente a enxergar
todas as situações da minha vida de uma forma muito mais positiva. É claro que isso é uma escolha diária, então em alguns momentos eu me pego voltando nesse velho padrão, mas quanto mais eu pratico isso, mais rapidamente eu fico consciente de que eu estou no velho padrão e eu mudo a chavinha aí e vejo o lado positivo das coisas. E isso tem sido muito importante para eu tomar decisões muito mais assertivas na minha vida. Bom, o segundo momento que eu considero assim que foi uma virada foi quando eu me dei conta que eu podia sim criar a vida que eu queria. Eu passei muitos anos naquele modus operandi de reclamação, sabe? Então eu vivia reclamando do meu trabalho, eu vivia reclamando do meu relacionamento, eu vivia reclamando da forma que eu me relacionava com a minha família, mas eu não fazia nada para mudar isso e nada mudava, né? Eu acho que a maioria das pessoas vive nesse piloto automático, né? Então elas acordam com os mesmos pensamentos todos os dias, com as mesmas atitudes todos os dias, com os mesmos sentimentos todos os dias, então elas criam todos os dias a mesma realidade. Eu não lembro bem o exato momento que essa chavinha virou, mas eu lembro que eu me dei conta, assim, de que realmente a gente atrai o que a gente vibra. Tanto que essa frase virou um mantra pra mim, eu falei sobre isso num outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui pra vocês. E aí eu me dei conta, assim, que eu podia criar minha realidade, que eu tinha outra alternativa, que o que a maioria, que não era porque a maioria das pessoas ao meu redor pensava de uma determinada forma, enxergava a vida de uma determinada forma, que eu tinha que trazer isso como verdade para mim. Eu tinha outra alternativa. E a partir desse momento, um novo universo se abriu para mim. Eu fui atrás de pessoas que tinham escolhido um outro caminho, e aí essas pessoas me apresentaram outras pessoas, que me apresentaram outras pessoas e outras pessoas. E aí, cada vez mais eu pude ter a certeza de que sim, que eu podia criar a minha própria realidade. E hoje eu sei que tudo que acontece ao meu redor é, na verdade, um espelho de quem eu escolho ser. E isso foi libertador, porque a partir daí, quando eu tenho essa consciência, se algo na minha vida não está saindo como eu gostaria, eu sei que eu tenho a escolha de transformar a minha forma de ver a mim mesma e ao mundo. E a partir daí, o mundo ao meu redor começa a se transformar também. Às vezes, essas escolhas são bem difíceis, né? Mas também existe a alternativa da gente olhar para a dor de uma forma positiva. Enxergar a dor como algo que veio te trazer realmente um despertar mesmo, sabe? Uma clareza do que você é, do que você precisa mudar na sua vida, do que você precisa de repente aceitar em você, que você ainda não aceita, ou do que você acha que é merecedora ou acha que não é merecedora. Então realmente as situações elas vêm para nos mostrar isso, e quando a gente tem essa consciência de que a gente pode escolher diferente, é realmente assim uma virada enorme de chave na nossa vida mesmo, né? E o terceiro grande momento aí, né, foi uma super virada de chave na minha vida, não podia faltar por aqui, foi quando eu passei a olhar a Fernanda, mulher, de uma forma muito mais amável, e foi quando eu comecei a olhar para a minha menstruação com um olhar de muito mais carinho, né, enxergando esse ciclo, na verdade, como uma força e não como algo ruim. Para quem não sabe ainda, eu fui diagnosticada com endometriose em 2007. Na época eu fiz uma cirurgia e comecei um tratamento, que era o comum, né, um tratamento com anticoncepcional. Eu tomei anticoncepcional por quase 10 anos e num determinado momento da minha vida eu decidi parar, por opção mesmo.
E poucos meses depois eu comecei a sentir uma dor no ovário direito e fui investigar e tal, e descobri que alguns focos de endometriose tinham voltado aí no meu ovário direito. E aí eu decidi buscar alternativas de tratamento. Eu lembro que eu fui a uns 6 médicos no Rio de Janeiro atrás de uma alternativa diferente, mas um deles me marcou muito. Era uma médica que trabalha num centro de reprodução humana muito conhecido lá no Rio. Eu lembro que eu já estava extremamente vulnerável quando eu cheguei lá. Eu cheguei, sentei, comecei a contar a minha história e ela me interrompeu de uma forma muito grosseira, né? E falou assim: você não pode menstruar, minha filha, você nunca leu sobre isso, não? E eu lembro que eu encostei assim na cadeira, né? E aí, a partir daquele momento, fiquei só ouvindo. E eu tava tendo escapes durante o meu ciclo, então eu menstruava e no período da ovulação tinha um sangramento, né? Um escape. E eu falei pra ela aquilo e ela virou pra mim e falou assim: você tem que fazer essa cirurgia sim, vai ficar sangrando, essa coisa chata. E eu lembro que eu agradeci, saí da sala e fui caminhando ali do consultório até o BNDES, que é onde eu trabalhava na época, chorando muito, chorando muito. Mas foi uma grande virada de chavinha, porque ali eu me dei conta que era uma visão que eu não queria ter para a minha vida. E aí eu fui em busca de outras alternativas, eu conheci a ginecologia natural, chegou ao meu conhecimento, né, que existia sim outras alternativas de tratamento. Inclusive eu vou deixar aqui um link para o site da Belside, que é minha médica ginecologista maravilhosa, falando sobre o tratamento para endometriose, que não precisa ser necessariamente hormonal. E foi uma grande virada de chave, né? Inclusive foi de onde nasceu esse projeto, né? Foi a partir daí que nasceu esse projeto. E eu percebi que nós mulheres temos no nosso ciclo menstrual um presente enorme. Que a cada momento ali que a gente passa, a gente tem a oportunidade de se conectar mais com a gente, se conectar mais com a nossa intuição. A gente tem esses momentos em que isso é muito mais forte e isso acaba, assim, a cada ciclo se tornando essencial para construir realmente uma vida produtiva, realmente uma vida alinhada com aquilo que de fato eu quero construir. Então eu passei a observar mais meu ciclo, a perceber mais essas variações de energia e a aceitá-las mais. Eu passei a ser mais amiga da minha TPM, a ouvir as mensagens que a minha TPM tinha para me dizer. E com isso tudo eu passei, na verdade, a me aceitar mais como mulher. Porque eu era aquele tipo que gritava pro mundo assim: por que eu não nasci homem? E nossa, foi uma grande virada de chave, né? Eu passei a me amar mais e respeitar mais os meus momentos. E eu vim te falar hoje que você também tem essa escolha, isso é uma escolha. Você pode fazer essa escolha de olhar mais para você, mulher, olhar mais para o seu ciclo menstrual como uma força poderosíssima que você tem aí dentro de você. E quanto mais você se auto-observar e quanto mais você reconhecer essas habilidades que são únicas e que são essenciais para você ter uma vida produtiva, mais você vai poder usufruir disso e mais você vai se aceitar e se amar como mulher. Então, se você ainda não baixou a nossa folha guia para começar a sua auto-observação, tem um link aqui embaixo, vai lá. Agora eu estou começando a fazer algumas semanas aí da auto-observação, né? A gente está na primeira temporada agora, já acabaram as inscrições, mas depois vão ter outras semanas aí em que eu vou te ajudar, eu vou pegar na sua mão para você começar essa auto-observação e usufruir melhor aí do seu ciclo para criar a vida que você realmente quer. Não esqueça, lembre-se sempre que ser mulher e ser cíclica é um presente da natureza.
acredita no poder do seu ciclo.